Memória ABC conversa nesse 13 de junho de 2019 com Potira Najara. Joinvilense de nascimento, mas lagiana de repente, daqui a pouco Balneário Camboriú, cidade onde chegou com 6 anos. E aqui ela teve uma participação significativa em várias áreas, mas a principal delas a área cultural artística. Ela hoje é diretora do teatro, né? Isso. Teatro Bruno Nitz. É atriz, escritora, assistente, arte educadora, contadora de história, produtora cultural e palestrante. Eu tive o prazer e a honra de conviver quando diretor de cultura da cidade com a Potira Najara, com a sua arte, a sua companhia, né? Sua companhia, fez trabalhos interessantíssimos e continua até hoje. Mas Potira, eu tenho uma curiosidade que eu revelei para você quando eu soube do seu currículo. Eu disse assim, mas não sabia disso da Potira Najara, mas eu vou deixar para depois. Tá. Agora eu quero falar da sua arte, que eu conheci tão bem na prática, a execução da sua arte, e você hoje exerce uma função de direção. Ou seja, você hoje, ao invés de ser só um artista, você é uma estimuladora da arte. Você é uma dirigente de arte da cidade. Eu queria que primeiro você, se pudesse fazer para nós aqui um paralelo da nossa arte com a arte que você iniciou fazendo aqui, lá no início da sua vida em Balneário Camboriú, ainda menininha, pequenininha. Você fez de tudo, né? Você fez circo mambembe, você fez teatro convencional. O que mais você fez? De tudo um pouco. De tudo um pouco. Primeiro, quero dizer que estou muito lisonjeada de estar com você aqui, de ser parte desse Memória ABC. Estou muito feliz de te ver. Você está falando, eu estou lembrando daquela época, quando você estava à frente do Departamento de Cultura, foi quando eu comecei profissionalmente, né? Eu não sabia, foi ali que você começou. Eu lembro, naquele período, teve uma época que você era o diretor, outro período a Nina era Isso, a Nina diretora. era antes de mim. Isso que eu queria lembrar. Então, eu tinha começado ali. Esse ano eu faço 20 anos de carreira. Sim. Em Balneário Camboriú, profissionalmente, né? Em 99 eu iniciei. Então, no processo que você foi diretor, eu estava nos meus primeiros anos. Foi 2002 em diante. Eu estava nos meus primeiros anos de profissão. Para colocar assim, porque a arte é uma coisa meio difícil, complicada de fazer, principalmente no Brasil. Você tem dificuldade de recursos, você tem dificuldade de estrutura. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Como é que você lidava na época? Você parecia que fazia aquilo com a facilidade, que parecia que aquela coisa ali funcionava como um relógio. Quer dizer, era praticamente, sempre foi praticamente sua profissão. Você vivia disso, né? Isso foi, e é legal você falar assim, porque quando as pessoas olham de fora, elas ficam, mas como é que, né? Você faz o que, teatro? E do que você trabalha? Na época, que eu comecei profissionalmente, nós estávamos montando um espetáculo com a linguagem da arte mambembe e com a comédia dell'arte. Nós montávamos uma carroça, a gente construiu essa carroça. Então, 7 horas da manhã, a gente se encontrava na praia, a gente treinava circo, pirâmide humana, adágio, acrobacia de solo na praia central, na areia. Depois do ensaio, a gente ia para a construção da carroça, que na época era na marcenaria, aqui na Rua Itália, né? A gente ia para a construção da carroça ali e de tarde a gente ia fazer divulgação do Bosque Encantado do Parque Unipraias e à noite a gente fazia os personagens na trilha. Então nós tínhamos um dia, as pessoas elas costumam trabalhar 6, 8 horas, a gente trabalhava muitas horas por dia sem parar para dar conta do trabalho. Então nós éramos remunerados como personagens no Bosque Encantado, no teleférico, fez muito sucesso na época. Eu lembro que o Bondindinho passava na praia com as fotos dos personagens, assim, era muito legal. Então a gente se dividia entre isso e a montagem do espetáculo. E até você chegar na Suzinete e a Creuzinete, que é o seu canal de YouTube que você tem ali, aí você partiu para uma produção sua, que você não dependesse de estrutura alheia. Você criou o canal da internet, você usa muito as mídias sociais com o seu próprio blog, né? Você tem o seu blog da Potira Najara. Você consegue sobreviver bem da sua arte, Potira? Hoje eu estou diretora do teatro, né? Então muda um pouco a forma de lidar com isso tudo. Mas eu sempre fui autônoma. Eu entrei há 2 anos e meio no teatro e antes disso eu sempre fui autônoma. Como eu trabalho
eu acho que a gente acaba se desenrolando e se desenvolvendo para dar conta, né? Eu trabalho com teatro, com circo, com literatura, com aulas. Você não abandonou a sua arte com a função de diretora do teatro? Ai, eu não posso, né? Não dá tempo? Eu não sou capaz de viver se eu não estiver atuando, se eu não estiver apresentando, se eu não estiver com o público, com a plateia. Eu preciso estar em contato. Eu hoje, como gestora de cultura à frente do teatro, eu oportunizo que outros espetáculos apresentem ali e que o público possa assistir os espetáculos. Mas eu não posso ficar sempre espectadora. Claro. Eu continuo, faço perna de pau em alguns eventos. Às vezes as pessoas não ligam a minha imagem com a perna de pau, mas para quem não sabe, sou eu. Eu lembro bem, na inauguração do conjunto da Sexta Avenida, você fez uma apresentação ali. Sim, andamos a Sexta Avenida perfeitamente inteira, dali. né? Nós fizemos muito no Departamento de Cultura, onde você foi diretor, que tinha aquela escadaria. Isso. Você fazia ali na frente, a escadaria era arquibancada. Era. Né? A calçada era o palco, né? Era o palco, a gente fez muita coisa ali, né? Então eu como artista que sou, não consigo ficar numa posição só de gestão. Eu preciso estar nesse contato, nesse movimento criativo. Criar faz muita falta pra gente. Imagino você como jornalista que entende, né? Sim, Se claro. Você sair desse meio... Entendo, observo, né? É meio cômodo, mas a gente fica observando e analisando as coisas assim. Mas, ô Potira, eu vejo às vezes alguns comentários de pessoas, não sei com que intenções, talvez até sem intenção nenhuma, de dizer que Balneário Camboriú não tem cultura. Como é que eu vi uma resposta sua que você deu ali. Ah, é? Bem onde? De vez em quando eu leio essas coisas. E você tem uma opinião própria a respeito disso. Como é que você avalia a cultura de Balneário Camboriú se você buscar a sua experiência lá do passado, quando estava ainda embrionária, e como é que ela está hoje, com teatro de primeiríssima qualidade, com a estrutura de uma fundação cultural? Então, eu fico de verdade triste e ofendida com essa frase, Balneário Camboriú não tem cultura, e a gente ainda ouve isso, tá? Por que eu fico pessoalmente triste? Porque a minha primeira experiência com teatro foi aos 12 anos, aonde? Em Balneário Camboriú. Já havia um movimento de cultura, não era uma fundação ainda, era um departamento, mas haviam pessoas, gestores e artistas que já faziam a arte acontecer na cidade. E não dá para dizer que não tem cultura. Temos aí, né? A Barra sempre esteve aí, a cultura da pesca, do pescador, a gastronomia. O que acontece é que a nossa cidade ela não tem um foco tão apurado para a cultura, ela tem um foco apurado mais para o turismo, para as praias, para o lazer, de outra maneira que eu acho que hoje está colocando a cultura um pouco mais dentro de toda essa importância que ela tem, né? Então, com todo o desenvolvimento que eu vivi, eu estou fazendo 20 anos profissionalmente, mas aos 12, eu tinha 18 quando eu comecei profissionalmente, mas aos 12 eu fiz um primeiro curso, que foi oferecido gratuitamente, foi feito pela prefeitura, foi no antigo Fantástico ali, onde é a Praça das Bandeiras, foi oferecido para a comunidade. Então sempre houveram movimentos, e falo por mim, porque muita gente que faz teatro, que passa por aqui, ou que faz teatro hoje aqui, às vezes não é daqui, né? Mas eu sou fruto dessa terra. Eu comecei aqui muito novinha. Eu fiz com 12 anos a inauguração do Banco Besc na Avenida Atlântica, com uma performance maravilhosa, assim, com poesias. No edifício Imperatriz, né? Hoje nem existe mais, né? Nem existe mais. Imperatriz existe, não existe, é o Besc, né? O Imperatriz, sim. Tinha o Besc, inclusive, na Terceira Avenida, uma agência ali onde foi a Casan, tempo, né? Tinha, mas pequena ali. Eu penso assim, eu tinha 12 anos, fiz a inauguração de um banco na principal avenida da cidade. Nós estávamos aí, os artistas estavam aí, quem sabe eles não estavam sendo tão bem vistos, né? Então eu acredito que sim, Balneário Camboriú é uma cidade que tem cultura, a gente precisa às vezes procurar, levar o olhar para isso, né? Hoje, como gestora de cultura, à frente do Teatro Municipal, né, a Fundação Cultural oportuniza, através da Lei de Incentivo à Cultura, o teatro, a Feira da Praça da Cultura, Praça do Pescador na Barra. A gente está sempre com movimentos de eventos, de projetos, de aulas, de formação, através da Fundação. Porque a cultura acontece naturalmente, é um movimento que vem de baixo para cima e acontece pela manifestação do povo. Porque tem a arte popular, muita gente menospreza, achando que a coisa tem que ser sofisticada. Na verdade, essa arte popular mais rudimentar, digamos assim, seria, no caso, a festa do pescador. Eu acho até muito estranho, às vezes, que
Boi de Mamão, por exemplo, aqui não é muito cultuado, já foi, mas não é. Mas Penha, por exemplo, cultua bastante. Florianópolis cultua bastante isso, a questão das rendeiras. Então, eles têm manifestações culturais que eles mantêm. Me parece, não sei se eu estou enganado e você me corrija se eu estiver, que nós não traduzimos muito isso para o nosso dia a dia, essa arte mais do passado para cá. Nós que estamos sempre tentando modernizar a arte. Tem muito a ver essa tua fala com, por exemplo, a cultura é a cultura. A cultura é o que a gente come, é o que a gente veste, o que a gente crê. A cultura é como a gente vê a vida. A cultura é o que a gente aprende com os nossos, né? É um conjunto de todas as coisas. É um conjunto. E tem a manifestação artística dentro da cultura. E eu também concordo com você, sinto falta dessa cultura de raiz que nós temos, nós somos da cultura açoriana, né? Assim como você citou as rendeiras e o boi de mamão, é a cultura açoriana. E acontece em Balneário, às vezes, em flashes muito distantes, assim. Acho que a gente precisava ter um pouco mais florescido. Mas agora você é diretora de cultura, quer saber, a coisa venha por aí. Nós fizemos, inclusive, o ano passado, a Fundação Cultural, juntamente com a Secretaria de Educação, um projeto lindo chamado Cultura Viva, onde, durante todo o ano, foi feito um trabalho com as professoras da rede pública, dos NEIs, e as crianças, e eles montaram apresentações todas voltadas ao boi de mamão, à cultura popular, à cultura açoriana. Foi a coisa mais linda. Tivemos até pau de fita. Nós fizemos um dia inteiro na frente do Teatro Municipal e no outro dia o dia inteiro na Praça do Pescador. Mas ali, isso não na Casa pode virar Linhares. uma coisa periódica, de você fazer isso o ano inteiro? O que a gente está buscando, eu nas aprendi. Escolas, né? Eu aprendi, que eu não sabia também, que tem que virar um projeto dentro da Secretaria de Educação para que todo ano isso aconteça. Então, esse é o caminho que a gente está fazendo, a Fundação junto com a Educação. Bom, agora você chegou aqui aos 6 anos. Como é que aconteceu o Balneário Camboriú na tua vida? Foi uma iniciativa da tua família que trouxe para cá? Você chegou aqui, como é que você viu? Porque a gente chega aqui, tem um deslumbramento com a cidade, né? E aí você sente, é aqui mesmo que eu vou, né? Você chegou aqui com 6 anos. Qual é o sentimento que você tinha na época com relação à cidade? Como é que nasceu a Potira artista? Eu só consigo me ver sendo uma pessoa de Balneário Camboriú. Porque como eu tinha 6 anos, eu comecei toda a minha vida aqui escolar e de consciência de mim mesma, toda em Balneário. Então, para mim, eu sou de Balneário Camboriú. Esse processo anterior é aquilo que acontece na vida, né? Eu comecei muito depois de você, já me considero da cidade, então. Já se considera. Eu nasci em Joinville, meus pais se separaram, eu tinha 1 ano, a família da minha mãe era de Lages, então eu tinha 3 anos, minha mãe foi para Lages comigo, com a minha irmã e com meu irmão. E depois, quando eu já tinha 6 anos, a minha mãe decidiu vir morar em Balneário Camboriú. Ela fez o concurso. Mas isso não foi coisa combinada, então? Foi dela que decidiu? Era a vida dela, né? Era a vida da dona Jussara, como ela estava conseguindo mover a vida dela naquele momento. E ela fala para todo mundo, minha filha sempre agradece de eu ter vindo morar em Balneário Camboriú. E é verdade, eu agradeço, porque essa é a minha cidade. Eu não me considero das outras que eu passei, porque aqui foi onde eu me vi gente, né? Você perguntou como é que eu me descobri Potira artista. Exatamente. Aos 12 Como anos, é que despertou, né? Aos 12 anos eu fiz um curso de teatro, que na verdade era minha irmã Indianara que queria fazer, e minha mãe falou, você pode fazer, mas leve a sua irmã. Disse pra Janara. Disse pra Índia. A minha irmã tem quase 3 anos a mais do que eu, então eu tinha 12, ela já era adolescente, né? E acabou que eu acabei trabalhando em alguns espetáculos naquela época, mais tarde voltei a fazer teatro, e onde fui trabalhar profissionalmente aos 18. Só que a minha memória a minha mãe era professora da rede pública e todos os eventos que tinham na escola, minha mãe me levava fantasiada. Então, todas as fotos que eu tenho de infância, sou eu com um figurino diferente. Então, eu acho que lá no profundo, isso tudo deve ter mexido comigo, né? Foi me estimulando e eu gostava daquilo. Eu lembro que eu cantava, imitava Sandy Júnior nas festas. E era baliza no 7 de setembro, sempre com um figurino diferente. Então isso já era natural para mim. Não sei se você sabe, os meus pais eram de circo. O meu pai trabalhava num circo. Então tem uma origem. Tem uma origem, e não é uma origem consciente, porque eu não vi nada disso.
O meu pai trabalhava no circo. Isso não significava muita coisa para você, o fato de serem de circo? Não, porque era uma história que eu ouvia. Mas isso é o inconsciente que funciona, viu? No fim, eu fico assim, ó, gente, eu acho que é sangue mesmo, né? É vocação. A gente não sabe explicar. A vocação você não pode enganar, ela acontece. O meu pai era do circo, minha mãe conheceu meu pai no circo, se apaixonaram, ela foi pro circo com ele. Trabalharam os dois no circo, viajaram muito. Minha mãe engravidou do meu irmão mais velho, que é 7 anos mais velho do que eu. Quando ela engravidou, ela saiu. Então eu fui nascer muito depois. E eles não eram mais... Engravidou de você. Né? Teve o meu irmão, teve a minha irmã, eu sou a mais nova. Então eles já estavam muito longe dessa vida, eles tinham um restaurante em Joinville. Eu nunca vi isso, nunca vi eles trabalhando, nunca vi eles como artistas. E aí, quando eu tinha 1 ano, meus pais se separaram, então eu nem convivia com meu pai. A minha memória assim, de família, a minha mãe é professora. É isso que eu lembro. Mas em algum lugar isso ficou, né, Aderbal? Potira, depois do intervalo, vamos dar uma parada agora, a gente fala depois aqui no Memória ABC, mas eu acho que a coisa mais curiosa que eu já vi da Potira, além da sua grande arte, a cada repetição de uma visão que eu tenho dela praticando arte é diferente. Ela tem uma forma diferente de manifestar essa sua parte cultural artística, mas o fato que me surpreendeu quando ela me mandou as informações sobre ela é judoca. É judoca, várias vezes campeã, várias vezes premiada por Balneário Camboriú e por várias localidades de Santa Catarina, inclusive estadualmente, esteve em jogos abertos da participação. E isso me despertou uma curiosidade interessante, porque dá esse sentido da judoca aquilo que ela tem no seu espírito, é uma lutadora. A gente volta depois. Você está acompanhando Memória ABC. Onde será investida a verba de educação este ano? E o transporte público? Vai mudar? Estamos preparados para o turismo neste verão? Não basta ter as perguntas, é preciso saber as respostas. Quem acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Meu nome é Igor Amorelli. Sou triatleta profissional. Pedalar faz parte da minha rotina. Sou uma vida em cima da bicicleta. Um sorriso diz muito sobre uma pessoa, mas ao mesmo tempo, ele pode esconder o que realmente está acontecendo. Não se feche para o mundo. O peso das suas dificuldades não precisa ser carregado sozinho. Sempre é tempo de recomeçar. Se você precisa de ajuda, não hesite em pedir. Uma conversa pode salvar uma vida. Fale com a gente. Viver é sempre a melhor opção. Programa Abraço à Vida. Prefeitura de Balneário Camboriú. Você está acompanhando Memória ABC. Memória ABC, falando nesse 13 de junho de 2019 com Potira Najara. Artista, e agora, vamos falar dela, nascida em 22 de abril. Você nasceu no dia do descobrimento do Brasil? Nasci. Você vê que descoberta interessante que o Brasil teve. É? Interessante. 1981, a Potira Najara. Por que o nome Potira? E a sua irmã também tem um nome indígena, né? Tem, Indianara. Indianara e Potira. Isso. E aí, você tem um filho que se chama Yoshabel. É. Que nome israelense? Nome de israelense? É um nome hebraico, tá naquele hebraico, meio ali. Então tem essas coisas esquisitas. O meu pai tinha costume de botar a maioria dos filhos no nome indígena e inca.
A Emberê era quem? Atahualpa, César Ariovaldo, Ascar. Só quem fugiu da área fui eu. Então foi a origem de Aderval. É, negócio meio todo. Era uma paixão que ele tinha pela cultura desses países do Brasil. Mas, Potira, você, dos 9 aos 18 anos, foi atleta de judô por Balneário Camboriú. Quer dizer, você nesse tempo já era artista. Porque com 12 anos você já tinha esse pendor artístico. E você misturava as duas coisas, mas se dedicou como atleta de ponta que foi, conquistou muitas medalhas e troféus para o município, ganhou o troféu jornaleiro aos 14 anos como melhor atleta de judô feminino de Santa Catarina, premiação do Jornal Notícia de Joinville. Na época o Xuxa ganhou na natação, o Guga ganhou no tênis e você no judô feminino. Foi a premiada ali. Então você está bem cercada, né? Está bem cercada. E você chegou a ser contratada pela cidade de Concórdia para disputar os jogos, e você aos 16 anos foi morar sozinha lá, campeã em todos os campeonatos que participou naquele ano, fez um curso de teatro. Depois, com 12 anos, você fez um curso de teatro e aí mudou a vida. Resolveu que o judô era bom, mas não era exatamente a sua praia. Você ainda mantém alguma arte de judô? Não, só saudade. Que depois que para... eu parei. É porque quando você é um atleta, você precisa ter muita dedicação, né? Você tem que treinar muito, Tem. Porque eu não treinava para brincar, né? Eu era uma atleta de campeonato, então eu treinava para ganhar. Mas como é que era? Como é que você fazia na época ali? Você foi para Concórdia, você disputou por outro município, a disputa por Balneário Camboriú. Isso não te emocionava a ponto de você querer continuar, não? Foi assim, eu fiz judô aconteceu também na minha vida. Eu comecei a fazer judô como uma brincadeira, acompanhando minha mãe no trabalho. Minha mãe me deixava na academia de judô e eu treinava. Quando eu me vi por gente, eu era faixa amarela e estava ganhando todos os campeonatos. Eu treinava na minha academia, mas treinava bem, treinava concentrada, aprendia, chegava nos campeonatos e ganhava. Então eu comecei a ser inscrita em muitos campeonatos e eu ganhava tudo. Então aí veio essa consciência, opa, eu sou uma atleta de ponta e preciso cada vez me dedicar mais. Você tinha essa consciência de que você era boa na arte do judô? Eu acho que ali por volta de 12 anos ali que eu tive a consciência, porque eu comecei aos 9, criança, vai lá pra academia, brinca, faz, só que você vai adquirindo a técnica, era mais né? por exercício, né? E a arte marcial ela é técnica, e quando você aprende a técnica, você aplica a técnica, não é força. Porque não é questão de força, né? É jeito, né? Exatamente. Dizem que tem um ditado que diz assim, em judô, quando o outro puxa, você empurra, quando empurra, você puxa. É, por aí. Você começa a falar, já me dá uma vontade, porque às vezes eu brinco, tá? Eu brinco assim com um amigo ou outro, só com homens, porque eu não sei brincar, eu coloco muita força. E jogo no chão mesmo ainda, jogo. Quer dizer, se acertar, já pode buscar UTI, né? Eu tenho que cuidar, digo, você tem certeza que você quer? Mas agora aí foi... Não, só para eu te dizer que eu fiz uma história com o judô e como atleta mesmo. Aquela época que eu fiz um teatro rapidinho lá aos 12 anos, participei de alguns espetáculos, foi uma coisa nova na minha vida, só que eu continuava sendo atleta. E aos 16 eu fui até então só por Balneário Camboriú, né? Eu era atleta do Sensei Juca, o José Berlim, ele ainda dá aula. E aí aos 16 eu fui contratada por Concórdia, então eu fui embora de mala e cuia. Fui morar sozinha lá numa pensão. Cursando o terceirão, treinando o dia inteiro e competindo competindo nos espetáculos. Eu já ia dizer, já estou misturando as coisas. Você misturava as duas? Não, competindo nos campeonatos de judô, né? Aí quando eu voltei a Balneário Camboriú, aí eu já estava... Que época era essa? Que eu fui? Não, que você foi e depois voltou. Eu fui, lá eu acabei fiz 17 anos no corrente do ano. Aí terminou aquele ano, eu voltei a Balneário. Aí eu fiz 18 no ano que eu voltei e aí descobri lá no Departamento de Cultura um curso de teatro. Foi onde eu comecei a fazer no meio do ano um curso de teatro. Aí eu fui convidada para trabalhar. Mas você tinha 12 anos? Não, porque aqui diz assim, 12 anos fez um curso de teatro em Balneário Camboriú, um intensivo de uma semana. De uma semana. Fantástico. Isso. Um intensivo de uma semana. Mas isso que aconteceu aí com o Horácio Concórdia foi depois, né? Isso. Aí eu não fiquei no teatro. Eu fiz alguns espetáculos na época, dentre eles a inauguração do BESC, mas eu continuei com o judô. Só que o teatro ficou no meu coração. Daí eu continuei sendo atleta, ganhei muitos espetáculos, fui mais de 18 vezes campeã do estado, fui tricampeã dos Joguinhos Abertos, trouxe muitos troféus e medalhas para a cidade e aos 16 fui contratada por Concórdia.
Aí fiz aquele ano todo lá, ganhei todos os campeonatos naquele ano, voltei a Balneário. Aí eu descobri um curso de teatro no Departamento de Cultura, que é onde em breve você seria o diretor. Você participava lá. Aí eu tinha 18 já, e foi nesse curso que eu fui convidada para trabalhar na companhia. Nós éramos 40 alunos e 5 alunos foram convidados para trabalhar na companhia. Foi onde eu comecei já, quando eu entrei nesse curso, eu já comecei a trabalhar com teatro. Você já estava preparada, já tinha vocação suficiente para fazer isso, né? Já. Bom, você fez alguns trabalhos aqui, você montou alguns espetáculos aqui, principalmente o espetáculo Arte Mambembe, com a linguagem da comédia dell'arte e o circo com também famosos personagens do Bosque Encantado no teleférico, que você já falou. Isso, ainda há pouco foi lá disso, no início da carreira. Você continua fazendo produção hoje? Sim. Continua montando hoje? Sim, sim. Tem clima para isso em Balneário Camboriú? Quer dizer, tem mercado para isso? Para montagem de espetáculos? Montagem de espetáculo para você apresentar? Tem, e eu trabalho hoje ali onde os espetáculos são apresentados, né? Que é o teatro. Então, o público ele procura bastante para comprar os ingressos, para assistir os espetáculos. Está muito legal esse movimento aqui na cidade. Então, mas como eu te disse, eu faço processos de montagem mais porque é uma necessidade de vida. Você tem um espetáculo que eu fui convidado várias vezes e inexplicavelmente não fui de relaxado? Era arroz com ovo. Que bom que tu confessa. Arroz com ovo, como é que era? Arroz com ovo. E até hoje me lamento porque não foi um dia que você reapresentar, eu vou. Ah, tá bom. Vou, porque as pessoas falaram tanto daquele seu espetáculo. Então, assim, olha, para montar um espetáculo desse aqui apresentado e fazer sucesso, não só aqui, mas em Itajaí e em outras cidades, é um negócio complicado. Você tem que ter muita vontade, tem que fazer muito esforço. Tem que aturar muito desaforo às vezes, né? Ganhar muito não, né? Tem que levar muito não. Esse espetáculo Arroz com Ovo, ele traz um pouco da cultura açoriana. Nós trabalhamos com o sotaque açoriano. Então, arroz com ovo, nego. Então a Suzinete e a Creuzinete, que são as duas amigas, as personagens do espetáculo, né? Se tu queres ver um pouquinho, temos no canal no YouTube ali que tu falasse, entendesse? Suzinete e Creuzinete, tu vais no YouTube, tu vê uns videozinhos das meninas ali. Entendesse, nego? Eu e a Bruna Fröner. A Bruna Fröner também. A Bruna que é jornalista também. A gente estreou esse espetáculo em 2011 e ele fez muito sucesso. De as pessoas irem, inclusive o canal no YouTube, ele é resultado de tanto que as pessoas pedem pra gente apresentar o espetáculo no teatro. Não é fácil estar no teatro, né, Derbal? É oneroso, é desgastante, é difícil você estar sempre fazendo temporadas no teatro. Então a gente pensou, para aproximar um pouquinho o público então das personagens, vamos fazer esse canal. Nós não temos muitos vídeos ali, eu acho que a gente deve ter uns 5 vídeos inéditos das personagens, mas é bem divertido. Se você não viu ainda, dá uma olhadinha. Me fala um pouco do Teatro Bruno Nitz, porque o Teatro Bruno surgiu um movimento que de repente era Praça Bruno Nitz, que era uma beleza antes, depois virou nada, começou a virar um antro de desocupado, essa coisa toda, e vamos fazer o teatro. E o teatro hoje é uma realidade interessante da cidade, está em pleno funcionamento. Esse eu fui várias vezes lá, para algumas solenidades também, para espetáculos. Quer dizer, é muito adequado para a cidade. Como é que o teatro tem ambiente para se desenvolver bem em Balneário Camboriú? Um ambiente daquele ali pode ser bem ocupado? Como é que está a ocupação do teatro atualmente? Eu até por estar lá e ser uma atriz, eu digo que o Teatro Municipal ele é o coração da cidade. Porque quando você entra na sala de espetáculos para assistir, seja teatro, dança, música, concerto, o que quer que seja, você entra num outro ambiente que em nenhum outro lugar da cidade você vai ter. Você vai conviver com a magia daquele momento que te transporta para um outro lugar atemporal, né? Quando você está diante de um espetáculo. Então, para mim, é o coração da cidade, funciona muito bem. Se eu puder, posso falar o site aqui que tem a nossa agenda para acompanhar a programação. No site da Fundação Cultural, culturabc.com.br, tem a agenda do teatro, ali a gente atualiza diariamente a programação. Então, se você tem vontade, nunca foi ou quer ir, quer ver o que está acontecendo lá, acompanhe a nossa programação, que está valendo muito a pena. A gente está recebendo, Aderbaldi, a gente ter que mandar as pessoas embora porque não tem mais ingresso. Como é que vocês agendam peças para o teatro, apresentações para o teatro? A agenda anual está toda tomada? Como é que vocês fazem? A gente abre um edital uma vez por ano. A gente abriu agora no mês de março
quando o teatro completou 5 anos, a gente abriu um edital, é um edital anual. Os produtores podem pedir pauta de 1º de julho de um ano até 30 de junho do próximo ano. Tem um período de 45 dias aberto o edital, os produtores pedem as datas que eles querem. Terminando o processo de avaliação e terminando esse processo do edital, as datas que sobram são as datas remanescentes e os demais produtores podem solicitar. Mas é bem ocupado? As pessoas bem procuram muito. Esse mês mesmo a gente... Veja, a gente teve ontem, hoje, amanhã, vai ter sábado. Esse mês, poucos dias não tem espetáculo. Mas os espetáculos são diários ou são só final de semana, feriado? Como é que fica? E depende. Nesse momento a gente está recebendo um espetáculo de Recife, chamado O Amor de Clotilde por um certo Leandro Dantas, é uma farsa. Apresentou ontem às 14 horas para um público de escolas. Apresenta hoje e amanhã às 20 horas. E sábado é um espetáculo de circo também, de uma equipe de artistas do Beto Carreiro, que está trazendo um espetáculo de circo para ali. Já no domingo não temos programação, então varia muito, né? Tem vezes que não, que quinta, sexta e sábado tem espetáculo, tem vezes que de terça a domingo tem espetáculo. Mas isso não causa problema, quer dizer, é assim mesmo que funciona? É assim mesmo que funciona. E para o público, Aderbal, para eles não importa, sabia? Se é o espetáculo que eles querem ver, não importa se é na quarta, se é no sábado, se é na terça, se é de tarde, se é à noite. O público, claro que os produtores, eles pensam qual seria o melhor horário para o público que eles querem atingir. Mas o público vai Vocês não fazem uma seleção do espetáculo por qualidade, não? Então, quando o produtor pede a pauta no teatro, ele manda um e-mail, tem lá os parâmetros, os critérios, o que ele tem que enviar. Mas existem critérios para o tipo de espetáculo que vai ser apresentado ali? Existe, daí passa pela comissão de pauta. São 6 pessoas que fazem parte da comissão de pauta, entre sociedade civil e fundação cultural, passa por uma avaliação com nota e eles alcançando a nota, eles têm uma resposta positiva. E como é que é feita a ocupação do teatro? Eles pagam o aluguel do teatro? Isso, tem uma taxa de ocupação no teatro, aí varia da região da onde é a produção, e aí eles pagam a taxa para fazer a utilização. Por que tem todo esse cuidado? Porque é um teatro, é o único teatro que a gente tem na cidade hoje. Então a gente não recebe qualquer evento, a gente recebe eventos artísticos culturais. Por exemplo, palestras, formaturas, eventos de empresa. O pessoal procura muito a gente, né? Porque é bem central o teatro, mas a gente não recebe. A não ser que seja uma solenidade oficial do município, não como já teve ali a solenidade da Guarda. Isso, por ser municipal o teatro, né? Então, se é uma solenidade municipal, a gente consegue receber. E sempre em dias que não são dias nobres do teatro, que não tem nenhuma solicitação, aí a gente consegue receber. Tira, para terminar, queria que você fizesse aí uma impressão sua sobre a cidade de Balneário Camboriú, historicamente e socialmente, até com a sua vida profissional, o seu amor pela cidade. O meu amor pela cidade. Que é o de todos nós, né? Muito, muito amor. Eu me sinto uma pessoa que nasceu aqui. Eu nasci como indivíduo aqui, porque eu me reconheci aqui, né? Fiz toda a parte escolar aqui em Balneário Camboriú. Minha filha nasceu aqui, construí a minha história, a minha profissão aqui em Balneário Camboriú. Historicamente, eu posso dizer que eu cresci junto com ela. Né? Ela está fazendo 55, eu ainda não, gente, não cheguei nem aos 40 ainda. Mas dos 6 até aqui, eu me vi desenvolvendo junto com a cidade. Na área que eu trabalho, na área de cultura, o que nós tínhamos naquela época que eu comecei, o que nós temos hoje foi um grande salto. Hoje somos uma fundação cultural, hoje temos uma lei de incentivo à cultura que apoia projetos dos artistas. Hoje nós temos uma gama de artistas que produz na cidade infinitamente maior do que tínhamos naquela época. Então, eu posso dizer que a nossa cidade ela desenvolveu muito. O próprio olhar para a cultura é muito mais ampliado hoje, né? Como eu falei antes, hoje o turismo, a cultura já estão caminhando um pouco mais juntos até no divulgar a cidade, né, para outros estados e para todo o país. E eu sou muito apaixonada por essa cidade, é a minha cidade de escolha. Eu nasci como indivíduo aqui. Tira Najara, obrigado por você. Memória ABC é um programa especial para trazer aqui os balneo-camboriuenses para contar a história de Balneário Camboriú. O programa Memória ABC é levado ao ar às segundas, quintas e sextas-feiras a partir de 8 da noite. Um abraço.